Olá, saudações a todos. Primeiramente, eu cumprimento e agradeço à banca avaliadora pelo tempo e disposição de poder avaliar o meu trabalho, e também cumprimento e agradeço meu orientador, professor Dr. Fabiano Avelino Gonçalves. Meu nome é Elizabeth da Silva Medina, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em Biologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Avançado Guarantã do Norte. E hoje a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, que tem o tema A Residência Pedagógica como Ação Articuladora da Teoria e Prática na Formação Docente no IFMT, Campus Avançado Guarantã do Norte, um relato de experiência. Esse trabalho ele é estruturado em introdução, objetivos, justificativa, revisão de literatura, material e métodos, resultados e discussão, considerações finais e referências. Introdução. O Programa de Residência Pedagógica, também conhecido como PRP, que são suas siglas, ele foi lançado em 2018 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES, e ele consiste em uma ação de formação inicial de professores. O PRP, ele consiste em uma das ações contidas na Política Nacional de Formação de Professores e possui o intuito de induzir a prática docente nos cursos de licenciatura, ou seja, ele promove a articulação da teoria e prática, oportunizando que os estudantes de licenciatura que estão cursando a partir do 5º semestre possam participar do programa e estarem inseridos em uma instituição de ensino básico. O objetivo geral desse trabalho é analisar e relatar as contribuições do PRP na formação inicial de professores, bem como evidenciar os desafios para executá-lo durante o período da pandemia viral. Objetivos específicos: evidenciar os aspectos legais e os contextos do PRP no Brasil e no IFMT. Relatar os desafios enfrentados no PRP diante do ensino remoto e do ensino híbrido. Identificar os procedimentos metodológicos utilizados durante a execução do PRP. Destacar os aspectos fortes e os aspectos a serem fortalecidos constatados durante a vigência do programa e compreender as contribuições do PRP na formação inicial de professores e para a escola. A justificativa. A Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal, especificamente no seu artigo 3, ela descreve a seguinte informação: a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. E essa educação estabelecida na nossa legislação e tão almejada pela sociedade brasileira, ela está almejada, ela perpassa pela formação consistente dos professores. Então, os professores, eles são os percussores para que essa educação tão sonhada, ela ocorra de uma forma significativa. Então, para fortalecer essa premissa, a legislação também conta com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, o Plano Nacional de Educação, no estado do Mato Grosso, o Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal de Educação em Guarantã do Norte, e as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, que é a BNC/formação. Portanto, os programas e os auxílios de formação inicial, eles baseiam-se e objetivam-se em concentrar o eminente percussor dessa educação, que são os professores. O PRP, ele proporciona uma imersão do licenciando no âmbito escolar e a sua política de formação. A necessidade de exibir os aspectos legais, os contextos do PRP no Brasil, IFMT e IFMT Campus Avançado Guarantã do Norte, examinar as contribuições do PRP na formação inicial de professores e para a escola, além de explorar e ponderar os desafios encontrados na execução do programa durante a pandemia viral do novo coronavírus, em especial pelo residente do programa e futuro professor de Ciências e Biologia, formado pelo IFMT, Campus Avançado Guarantã do Norte. Revisão de literatura, o Programa de Residência Pedagógica, PRP. A terminologia referida à residência, ela surgiu inicialmente na área médica, né? Os médicos em formação, eles participam, têm a oportunidade da residência, que é
no tempo de formação, eles já estão inseridos dentro do hospital, fazendo procedimentos, enfim. E Santos, ele destaca que era necessário que ocorresse um programa parecido na área da licenciatura, já que os médicos que cuidam de pessoas precisavam, antes do diploma, ter esse contato real. Os professores que cuidam, que formam as pessoas, necessitavam também. Em 2007, ocorreram as primeiras discussões sobre o tema no Brasil, com uma proposta do senador Marco Maciel. Só que essa proposta não perdurou, logo foi esquecida no Congresso, não foi para frente. Lá em 2016, 2017, voltaram as ideias sobre tal projeto, e em 2018 o PRP foi instituído pela CAPES. A importância do PRP na formação inicial de professores. O PRP tem por objetivo promover o aperfeiçoamento do aprendizado prático dos futuros professores, inserindo os mesmos no contexto escolar. A partir dos estágios, ocorrem as primeiras experiências do licenciando como professor, pois nesse momento, as teorias aprendidas na universidade se entrelaçam com a prática no cotidiano escolar, os levando à ação pedagógica. A formação inicial de professores não se consiste apenas na obtenção de um diploma de graduação. Almeja-se que a formação inicial traga habilidades, conhecimentos e valores para a construção da identidade docente. O PRP no IFMT. O PRP ele foi instituído em 2018, no Brasil todo, através do edital número 55/2018. Foi contemplado 7 núcleos, compostos de 24 bolsas por residente para cada núcleo. E, atualmente, o IFMT foi contemplado pelo edital CAPES número 01/2020, do qual foram disponibilizadas bolsas na modalidade de residente, de preceptores e de coordenadores também. Campus Avançado Guarantã do Norte, o curso de licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em Biologia. O projeto pedagógico do curso afirma que o mesmo possui uma carga horária de 3.208 horas, ele é composto por 400 horas de estágio obrigatório, 160 horas de trabalho de conclusão de curso, TCC, e 200 horas de atividades complementares, com um período de mínimo de 4 anos e máximo de 6 anos. E o objetivo principal do curso especifica que é formar professores para educação básica, em especial na área de ciências da natureza e suas tecnologias. Então, além do campus oferecer as matérias pedagógicas e específicas, o processo de formação, ele também oferece situações de aprendizagem para facilitar a associação do conhecimento entre a teoria e a prática, que é o caso do PRP, além do PIBID e outras políticas de formação. Ensino presencial, remoto e híbrido. Ensino presencial. Para Gomes, 2010, o ensino presencial possibilita o convívio, trocas de experiência e a formação de diálogos, resultando no processo de ensino e aprendizagem significativo entre o professor e o estudante, além da estrutura física contribuir no processo de ensino. Ensino remoto. Berrar 2020 destaca que a pandemia da Covid-19 alterou a modalidade de ensino. Ainda diz que a modalidade de ensino se apresentou como um caráter emergencial. O ensino remoto foi a medida encontrada para que as aulas não fossem interrompidas. O período fez com que os professores buscassem meios digitais para continuar com o processo educacional, utilizando ferramentas de gravação de videoaulas, de slides, como, por exemplo, o Google Meet, o Zoom, o Google Classroom, que anexa os materiais, PDFs e links, além de muitos outros. Ensino híbrido. Na atual situação pandêmica que nós estamos, depois de muitas pessoas vacinadas, os alunos retornando às aulas, se fala muito em ensino híbrido, Mas não é algo recente, não é algo somente por conta da pandemia. O ensino híbrido ele foi regulamentado no Brasil em 2001, a partir da portaria do MEC número 2253/2001, e ele regulamenta que
o emprego de 40% da carga horária do curso de graduação presencial pode ser cursada na modalidade EAD, ou seja, o curso ele pode oferecer uma grade de cerca de 40% que os alunos podem fazer de forma EAD. Relato de experiência. A experiência, ela é o objeto de análise do relato de experiência, RE, sendo o resultado de um acontecimento do relator acontecido em um determinado momento. O RE é organizado a partir do método de observação do participante, ocorrendo a participação ativa do investigador. Material e métodos. Essa pesquisa, ela apresenta cunho metodológico, amparo bibliográfico e informações históricas contidas na literatura existente sobre o PRP, além das análises dos dados oficiais e públicos, bem como os editais e portarias relativos ao programa. Durante a busca pela bibliografia sobre o PRP, de início, eu tive bastante dificuldade, não encontrei muitos artigos, pouca coisa realmente que falava na bibliografia sobre o programa e ainda mais sobre o programa na modalidade de ensino remoto. E aí foi feita uma análise dos editais e das portarias relativas ao programa. E a observação participativa com o relato de experiência da autora durante a execução do programa. A Escola Campo. Em 2020, o campus avançado de Guarantã foi contemplado com o PRP, a partir do programa institucional do IFMT. As escolas campus do PRP em Guarantã do Norte foram o campus avançado de Guarantã, com o curso técnico em agropecuária, e também a Escola Estadual Albert Einstein, ambas de ensino médio localizadas no município de Guarantã. Na Escola Albert Einstein ficou a outra preceptora e os outros residentes. As atividades pedagógicas. Devido à situação pandêmica, os processos ocorreram nos formatos de ensino remoto. Os encontros dos residentes do PRP ocorreram virtualmente com a participação do coordenador do núcleo e das preceptoras, onde foram apresentadas as propostas, os objetivos do programa e dessa forma dividido pelas fases de ambientação, de imersão, que consiste na observação das aulas, nos planejamentos de regência e a própria regência e o relatório final. As atividades pedagógicas ocorreram de forma individualizada e também coletiva, tanto pelos residentes quanto pelos estudantes da escola. Relato de experiência. A pesquisa apresenta uma abordagem narrativa, tratando-se do relato de histórias vividas. Resultados e discussão. O PRP no Brasil. O PRP teve sua primeira edição no Brasil em 2018, através do edital CAPES número 06/2018, e o resultado por unidade federativa das etapas de seleção, publicado no Diário Oficial da União, encontram-se no quadro 1. Aqui, o quadro 1 é a quantidade estudantil de bolsas por UF, aqui eu separei Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, todos os estados com a quantidade de instituição participante e o total de bolsas. O primeiro edital totalizou 242 instituições participantes e 42.309 bolsas. A segunda edição do programa foi através do edital número 01/2020, com o resultado por IF, publicado também no Diário Oficial, pode ser acessado pelo link. E, da mesma maneira, por unidade federativa, teve um total de 250 instituições, o edital de 2020, e 30.094 bolsas. Os resultados apresentados no edital CAPES 2018 e no edital 2020 evidenciaram um quantitativo de bolsas de 42.309 e 30.094, respectivamente. Assim, nota-se a redução de aproximadamente cerca de 30% no quantitativo de bolsas entre os editais. A CAPES publicou no Diário Oficial da União a portaria número 114/2020, onde falava das alterações na concessão de bolsas do PIBID e PRP,
onde mais da metade das bolsas deveriam ser prioritariamente destinadas às áreas consideradas prioritárias pelo MEC. São essas: alfabetização, biologia e ciências, física, língua portuguesa, matemática e química. E também especificou que as instituições de ensino que não retomassem suas atividades, mesmo que de maneira remota, até novembro de 2020, estavam correndo o risco de perderem as bolsas. Então, em um e-mail também enviado para a CAPES, eles explicaram que a dotação orçamentária para os projetos de ensino, elas são decididas no início do ano, né? Então, isso vai depender da Câmara e dos senadores, e eles lançam um valor X para o quantitativo de bolsas. Então, por isso que teve essa baixa na oferta de bolsas. O PRP no Mato Grosso. As instituições contempladas pelo PRP no Mato Grosso, através do edital CAPES 2018-2020, encontram-se nos quadros 3 e 4. Aqui no edital de 2018, nós tivemos 5 instituições contempladas pelo PRP, que foram a Univag, a Eduvale, o IFMT, a Unemate e a UFMT. E já em 2020, foram somente 4 instituições: Univag, IFT, IFMT, Unemate e UFMT. Os resultados apresentados nos quadros 3 e 4 evidenciaram a redução do quantitativo de ofertas de bolsas para 3 instituições, no caso o IFMT, a Unemate e o UFMT, do edital 2018 para o edital 2020. Já a Univag manteve o quantitativo entre seus 2 editais. No edital 2020, 48, no edital 2018, 48 bolsas também. E a instituição Eduvale não foi contemplada no segundo edital da CAPES. Neste sentido, torna-se possível observar que as bolsas ofertadas no segundo edital foram para os cursos das grades prioritárias definidas pelo MEC. Por exemplo, a instituição Eduvale, eu fiz algumas pesquisas e ela não oferta, o curso de licenciatura que ela oferta não é considerado prioritário pelo MEC. Já o IFMT, a Unemate e a UFMT ofertam cursos que são da grade prioritária do MEC, por isso que manteram o quantitativo mesmo com baixa de bolsas ofertadas. E a Univag também oferta um curso prioritário. Aqui a instituição que não foi contemplada pelo PRP nos editais, o PRP no IFMT. A instituição foi contemplada pelo PRP nos editais CAPES 2018 e 2020, com 7 campos avançado e centros de referência contemplados, mantendo um quantitativo entre 16 e 24 bolsas por localidade, além das bolsas dos preceptores e dos coordenadores de núcleo. O PRP no IFMT Campus Avançado Guarantã do Norte. O núcleo foi composto pelo Campus Avançado Guarantã do Norte, com 20 bolsistas e 2 professoras preceptoras, e o Campus Avançado de Diamantino, que também faz parte do núcleo Guarantã do Norte, Diamantino, foi contemplado com 12 bolsas de residente e 1 professora preceptora, e o núcleo possui um coordenador. Relato de experiência no PRP do IFMT Campus Avançado Guarantã do Norte. As atividades do PRP no Campus Avançado de Guarantã do Norte se iniciaram em novembro de 2020. Devido à pandemia do novo coronavírus, os módulos 1 e 2 do programa, que foram os módulos do relato de experiência até o momento da pesquisa do TCC, eles ocorreram totalmente de formato remoto, porque as aulas estavam em rede ainda. Então, os encontros, as reuniões, os planejamentos, tudo ocorreu de maneira remota, conversas por e-mail, reuniões pelo Google Meet. Então, as reuniões com a preceptora, com o coordenador, até os momentos da regência ocorreram todos de maneira online. O período da residência pedagógica nos seus módulos 1 e 2 apresentam, na sua totalidade, 24 horas de ambientação, 26 horas de observação, 40 horas de reuniões e 120 horas de regência.
A regência, ela é dividida nos planejamentos, nos preparos dos planos de aula, no preparo das oficinas, na gravação e edição das aulas assíncronas e também as aulas síncronas. A ambientação. A ambientação, ela consiste na parte de conhecer a escola e seu funcionamento, e como que isso foi feito de maneira remota, né? O, o campus, ele possui o site institucional, e o site, ele é rico em respostas, em coisas sobre o campus, em quadro de servidores, possui a página também nas redes sociais, e além da Secretaria de Registro Escolar, que diversas vezes foram solicitados dados, quantidade de aluno, quantidade de frequentantes, de matriculados, quadro de servidor, então foi tranquilo fazer essa parte, mesmo que de formato remoto, por também já estudar na instituição, então já conhecer a estrutura física do campus, a maior parte do quadro de servidores, a questão da acessibilidade, então mesmo de maneira remota, foi possível concluir, e também na ambientação, nós procuramos conhecer o PVP do curso, que foi disponível, também tem no site, e a professora também disponibilizou para que nós pudéssemos ler e analisar. A observação, Freire diz que o professor, ele deve permitir que o aluno seja o autor do seu próprio conhecimento, né? Então, durante as observações, nós procuramos ficar atentos a como que a sala, como que os alunos se comportavam, em quais aulas eles mais conversavam, em quais áreas eles eram mais tímidos. Então, o momento de observação, também feito pelo Google Meet, das aulas de biologia da professora preceptora, foram feitas anotações e já organizado uma base para o preparo das aulas de regência. Os aumentos de regência, eles ocorreram de forma individual para cada residente tinha o seu dia de regência, e a regência se iniciava lá nos preparos dos planos de aula, nos planejamentos, nas organizações dos conteúdos. A professora preceptora organizava os conteúdos de forma aleatória para cada residente, e tinha a parte síncrona, onde nós fazíamos as aulas pela plataforma Google Meet, direto com os alunos, e os momentos assíncronos, que nós gravávamos as aulas, disponibilizávamos atividades, slides, algum conteúdo para estudar para o Enem e questões. Aqui é uma aula síncrona sobre reprodução de seres vivos, eu acho que é com o segundo ano, se eu não me engano. Aqui, aula de reprodução humana, aula assíncrona também. As dificuldades do ensino remoto. Uma das principais dificuldades constatadas, principalmente aqui na nossa região de Guarantã, é a instabilidade da conexão com a internet. Então, diversas vezes, quando estávamos ministrando a aula, até mesmo nas aulas da faculdade, a internet cai, faz um tempo de chuva, a internet fica totalmente estável, a luz acaba. Então, assim, foi uma das principais dificuldades, né? Diversas vezes aulas tiveram que ser canceladas porque não tinha conexão, o aluno estava sem conexão, ou nós estávamos sem conexão. Então, por isso, boa parte das regências ocorreram de forma assíncrona, devido à falta de conexão de internet. O PRP, ele oportunizou momentos de exploração do ambiente escolar durante a pandemia, né? Foi possível observar e identificar como que estava organizado o processo educacional no ensino remoto, como que os professores estavam se adaptando, quais os cursos, como que estava o modelo realmente, porque antes mesmo de estudar os conteúdos para fazer aula de regência, nós tínhamos que aprender a mexer nas ferramentas, o que é Google Meet, o que é Google Classroom, pesquisar ferramentas de edição de vídeo, de apresentação de slide. Então, foi um dos primeiros aprendizados, foi realmente lidar com o ensino remoto, para depois lidar com o ser professor, né, o ensinar o conteúdo. Com base nas experiências de regência e observação do PRP, percebe-se o desafio do processo de ensino e aprendizagem no contexto do ensino remoto e as experiências que antes na sala de aula não teríamos a oportunidade de conhecer e aprender. Como eu falei, diversas, não foi só coisas boas, né?
são válidas todas as experiências, mas ganhamos experiência, além do contato professor-aluno, mesmo que poucos de momentos síncronos, mas o processo educacional, a organização foi muito válido. As considerações finais. As políticas de incentivo à formação inicial de professores têm se consolidado no Brasil. O PRP ainda é um bebê, né? É de 2018, mas existem as outras políticas de formação, o PIBID é um exemplo, e dentre outras. Então, nós vemos que o incentivo, formação inicial continuada de professores, tem se consolidando, nós estamos vendo a importância desse programa. O PRP, ele participa pela segunda vez no IFMT, no campus avançado de Guarantã é a primeira vez, e as experiências obtidas no primeiro e no segundo módulo da edição do programa ocorreram de maneira remota, mas trouxeram experiências diversificadas para nós residentes, para os preceptores, eu tenho certeza, para os alunos que nós trabalhamos, e a oportunidade de participar no PRP foi de grande valia para todos nós. E o PRP, ele visa fortalecer as licenciaturas, né? Então, nós concluímos que o PRP, ele entrelaça a teoria e a prática, além da formação para os futuros professores. E eu termino por aqui, agradeço a todos que chegaram até aqui comigo e o meu muito obrigada. Essas são as referências utilizadas na apresentação.